Sejam bem-vindos a mais um episódio do videocast de Falso Plano, em parceria com a Bola TV. A Milan-Sanremo, a monumental Milan-Sanremo, será o prato principal deste episódio. Nos homens tivemos um espetáculo como há muito não se via na corrida italiana e nas mulheres, em estreia, também não desiludiu. Para além disso, vamos passar depois às antevisões. A Volta à Flandres já está aí ao virar da esquina e até lá temos várias corridas no pavé belga que prometem ser bastante entusiasmantes. Como sempre, dar-vos nota para nos seguirem em falsoplano.pt, no Twitter e também no Instagram. Eu sou o Henrique Augusto, o moderador deste estimado podcast, e tenho hoje comigo Rogério Almeida. Olá, boa noite. E, em estreia, absoluta, super concentrado, super concentradíssimo, claro. André Dias. Olá, boa noite a todos. André, vamos começar exatamente contigo. Primeiro queria apresentar o meu protesto, porque nós andámos aqui a comentar o Narvaez no Santos Tour Down Under, a comentar, a temos que inventar tema, e tu, a primeira vez que vens, é logo Milan-Sanremo, um corridaço, um super duelo, assim é fácil fazer podcasts. Deviam ter-me convidado mais cedo. É o que parece. Não é verdade. Não é verdade, minha, colega, não lhe fica bem, colega, não lhe fica bem. Mas vamos então, olha, ser bem-vindo. O André é um membro que já faz parte do Falso Plano há algum tempo, mas que ainda não tinha tido a possibilidade de vir aqui a gravar connosco e tiveste o teu primeiro dia logo, pá, uma grande oportunidade. Que brinde. Conta-nos um bocadinho sobre como é que foi a corrida e como é que se deu a construção do momento até ao espetáculo que todos assistimos na Milan-Sanremo. Milan-Sanremo masculina foi por cinema, eu acho. Foi. Maravilha. Para já começou poesia logo em andamento. Poesia em andamento. Começou logo bem porque Simon Clarke não partiu, não começou a partida e, portanto, logo aí começou bem para mim, foi fantástico. Pá, e depois tivemos uma corrida fantástica. O pelotão controladíssimo ao início, é verdade. Depois chegou a Cipressa e na Cipressa tivemos logo a primeira grande surpresa, que não era bem surpresa, eu acho. Para mim não foi propriamente uma surpresa aquele ataque, foi uma surpresa a forma como aconteceu. O pelotão puxadíssimo por um grande trabalho do Wellens e depois Pogačar ataca na Cipressa. Ainda há Narvaez pelo meio. Ainda há Narvaez pelo meio, aqui também, grande trabalho também dele. E quando Pogačar ataca, só dois respondem. Como sempre, só um ou dois respondem, e neste caso só dois responderam. Van der Poel, como já se estava à espera, e Filippo Ganna, que fez um ataque. O homem está um animal completamente, está a fazer um trabalho fantástico nestas últimas semanas e atacou. Seguiram os três. Atenção, Madouas, Valentin Madouas, ainda respondeu, ainda tentou. Era Madouas ou Gregoire? Acho que foi o Madouas. Era Madouas? Valentin Madouas ainda tentou. Mérito para ele, não conseguiu, como é evidente, mas tentou. Mas acho que nunca devemos parar de perseguir os nossos sonhos, não é? Acho que é importante ele continuar com o seu sonho, eu também continuarei com os meus, portanto... Não tem problema. E depois, quando chegado ao pódio, tivemos aquilo que foi... Deixa-me só, antes de passarmos à parte do pódio, desculpa estar-te a interromper, André, e falar aqui, também puxar o Rogério à conversa. Nós, a semana passada, estivemos aqui a discutir se o possível ataque na Cipressa era um mito. Nós já andamos há muitos anos com esta conversa do ataque na Cipressa e havia um bocadinho aquela dúvida do isto algum dia vai acontecer, é realmente ou não é possível. E Pogačar conseguiu destruir completamente isso, porque não só teve o ataque na Cipressa, como, spoiler alert, resultou. Resultou. Não, sim, discutimos isso. Chegámos a falar que para ele conseguir ganhar ou assim, tinha que ser com ataque e não podia ir sozinho. Neste caso, eu acho que mudo as minhas ideias da semana passada e acho que ele tem que ir sozinho. Exato. Porque ele, para ir com alguém, vai sempre com um Van der Poel que sprinta melhor que ele. Ou vai ter com alguém que vai acabar por derrotá-lo na meta. E então acho que ela pode... A minha questão é, eu achei que o ataque na Cipressa era possível, embora eu não estivesse do lado da barricada agora, que acreditava que ia acontecer. Agora, que eles chegassem ao fim da Cipressa com 40 segundos de avanço, isso eu não achei execuível. E isso, mesmo que Pogačar tivesse, imaginando que não havia Van der Poel, se Pogačar estivesse sozinho, se ele tem 40 segundos no topo da Cipressa, acabou. Para o pelotão, mesmo o pelotão naquele bocadinho, acho que é muito difícil conseguir fechar o espaço. Eu quando vi o ataque, é assim, eu nunca pensei que aquilo fosse acontecer. Porquê? Porque quando o Wellens puxa, então, entrou toda desorganizada outra vez. Mal, o Pogačar entrou para 20 lugares atrás do que devia. Narvaez estava atrás do Pogačar, teve dificuldade para passar para a frente do Pogačar. O Narvaez faz um lead-out antes do lead-out. Sim, ele faz um sprint para chegar à frente e depois ainda faz o sprint para lançar o Pogačar. E eu acho que aquilo não ia acontecer. Porquê? Porque é a tal situação, não havia ninguém da UAE. O Wellens, quando arruma para o lado, não estava ninguém. Então eu pensava que já não ia acontecer. Quando ele puxa e ataca naqueles quilómetros, ainda faltavam
3 ou 4 km. Porque a questão Eu acho da que foi aos Cipressa 4,5. também é, os últimos 2 km da Cipressa são os mais fáceis. Sim. Ou seja, ele tem que conseguir O atacar ataque, ainda antes disso, É para isso. conseguir criar a E eu diferença. pensava que aquilo já não ia acontecer porque pareciam tão desorganizados que, ok, vai morrer aqui a ideia, vão outra vez e para o ano voltam a tentar. Mas não, afinal o ataque aconteceu e foi Não, mas lindo. assim que tu vês o Narvaez chegar à frente e a forma como ele chega, Eles para mim ficou sprintar. óbvio que, Sim, que ia ele vai acontecer atacar ali, agora. ia acontecer ali, Até porque sim. o Veland já encostou. O Del Toro estava perdido lá no fundo do pelotão. O Narvaez... Mas aguentou até ao fim. O Del Toro Não trabalhou. está perdido, mas depois se aguenta. O Del Toro não trabalhou. Não Acho que não trabalhou. trabalhou. Não, mas eu assim que vejo o Narvaez puxar daquela maneira, quando foi o Veland eu ainda achei estranho, mas ok. Ainda havia Del Toro e Narvaez. Quando o Narvaez vai para a frente e vai logo à morte, Sim. para mim ficou óbvio que o Caramba, ataque é claro, já. claro. O ataque é já aqui. E o único que seguiu na roda mais do que 50 metros foi Van der Poel, mas Filipe Ganna foi o único que conseguiu se manter sempre a uma distância. Sim, resolve. de Sim. Deu bem o esforço. Deu bem o Exatamente. esforço que tinha. E depois, entre a descida e a chegada ao pódio, cola e acabou por ser o grupo de 3 que faz a abordagem ao pódio, que era onde tu ias quando eu te Sim, e interrompei. também havia a questão do tempo. Eu achava que ia ter uma chuva torrencial em Sanremo Sim. e, portanto, eu também achava que a corrida ia Aquelas ser descidas completamente de molhadas outra e forma. etc, mas não. E só isso. E acabou por não acontecer nada disso. E eu acho que também foi uma tempestade que não foi tempestade, perfeita, perfeita para acontecer isto. Chegados ao pódio, minha Nossa Senhora, o que é que aconteceu ali? Que foi fantástico. Pogačar ataca, como é evidente ataca. Van der Poel responde quase sem sair do selim, tipo, responde sentado. Continua, Pogačar ataca novamente, responde sentado. Filipe Ganna vem atrás a tentar dar tudo para Sempre. continuar a O chegar Ganna agora. vinha colar. O Ganna A vinha tentar contra colar. relógio. Mais ou O menos. Ganna vinha Ele é tipo, praticamente- eu não vou nestas maluquices deste pessoal que faz ataques de 1200 watts. Eu não faço... Não vou nisto. escalada. Eu vou na minha. Para na escalada na dele, ele nota-se, a dada altura nota-se que cada vez que passa a curva, o Ganna começa a tentar atacar e a subir mais, que é para ver, eu tenho de estar sempre na mira aqueles dois, conseguiu mantê-los sempre na mira e a partir daí foi fantástico porque depois o Van der Poel nunca largou a roda de Pogačar. Até tentou atacar nos quilómetros finais, nos metros finais da subida, tentou atacar e o que me pareceu que aconteceu aí foi que ele tentou atacar, Pogačar dá uma resposta assim que para mim aquela resposta não me convenceu muito, achei que foi uma resposta Sim. já um bocadinho esticada e Van der Poel para naquilo que me parece que é uma decisão de vamos tentar o sprint a 2, não vale a pena estarmos a arriscar tudo na descida, até me pareceu que foi uma decisão para não arriscar tudo na descida, porque eu acho que se o Van der Poel quisesse, na minha opinião, eu até acho que o Van der Poel teria conseguido chegar E sozinho. ele até o diz pós-prova que a meta dele estava no topo do pódio. Se eu Exatamente. chegar ao topo do pódio com ele, eu e, ele- ganho. e mesmo aquele ataque a 200 metros do fim do pódio, se ele conseguir ganhar 2 segundinhos ao Pogačar e entrar isolado Sim. na descida, Game over. ok, eu vou tentar até ao fim. A partir do momento que o Pogačar ali responde, ele pensou, a gente resolve na Via Roma. Antes de irmos à descida e ao restinho da história, eu queria destacar 2 momentos durante a subida. O primeiro só me apercebi vimos. depois, que é o momento em que o Pogačar está a atacar e o Van der Poel recolhe uma garrafa de água Foi- com um bidon. Foi com a meio, alguma... foi a meio da subida, acho que foi quando o Ganna ficou a segunda vez, ficou para trás a meio do Sim, pódio, sim, sim. tinha colado, e então o Pogačar ataca quando o Mathieu Van der Poel agarra a garrafa, parece nem preocupado, olha Sim. para ele, mete a Levanta-se. garrafa na bicicleta, pega e vai buscar o... E aí dá uma sensação O Pogačar. clara de tranquilidade do Van der Poel. E depois há um facilidade. segundo momento, que é o último ou penúltimo ataque, só para pôr em perspectiva, Pogačar atacou 6 vezes. Pogačar fez tudo o que estava ao alcance dele para vencer a corrida. É tirar o chapéu ao esloveno. Isto não é uma corrida para os corredores que ganham a Volta à França, não é? E ele fez tudo o que estava ao alcance dele para poder ganhar. Mas o segundo momento é o último ou penúltimo ataque do Pogačar, em que nós estamos habituados àquela explosividade de Pogačar e ele ataca e tu sentes isto já é... Ele já está em desespero. Ele já não está com a explosividade. Ele olha para trás para ver se o Van der Poel está e quase que se vê na face dele que é claro que está. Claro. Ele está cá, ele não sai Eu daqui. não o vou conseguir despejar, aparentemente. E notas mesmo no final da corrida, a entrevista que o Pogačar dá a seguir. Estava Que a triste. Estava triste. É raro vê-lo assim. E a única resposta que ele dá, quando lhe perguntam o que é que farias diferente, ele se responde ser melhor. Não há grande resposta a fazer. A única forma que ele teria de ganhar esta corrida era ter feito um ataque ainda melhor. E é um ainda muito raro, porque o ataque que ele fez é um ataque extraordinário, mas que tem uma resposta também igualmente extraordinária do Van der Poel. E a quantidade de vezes é que ele não atacou uma vez, não é? Não, A quantidade de vezes todas, que tu tens... todas elas. Eu tenho mesmo a ideia que de toda esta geração, só um ótimo Van der Poel, como nós vimos, é que consegue reagir Àqueles àquilo. ataques. E o próprio Van der Poel estava com medo, tanto que ele nunca tentou contra-atacar até esse momento final do pódio. Ou seja, mesmo sendo sempre Pogačar quem teve a iniciativa de atacar e que supostamente até estava mais desgastado por ter esse momento mais vezes, o Van der Poel só quando já não havia mais subida a seguir é que arriscou
ou pensou sequer em arriscar o Salvo ataque. erro, o Mathieu Van Der Poel no fim, não tenho a certeza porque eu não estava com a atenção a 100%, ele diz que nisto nas conversas Pogačar, aqueles reels que passam na internet, que é a conversa do Pogačar com o Mathieu Van Der Poel diz: se fizesses mais um ataque, eu não ia conseguir. Se tivesses feito mais um ataque, eu não ia conseguir seguir. Isto não tenho a certeza. Tudo bem que ele atacou no fim, mas naquela parte não era dura. Se calhar, acho que o que ele quis dizer foi: se na parte dura se tivéssemos mais 500 metros de duro e tu fizesses mais um ataque, eu não ia conseguir seguir. Certo, mas era se fosse mais um ataque igual aos primeiros, já não era igual aos últimos. Já não é. E se a subida fosse maior? Não, é isso, é os muitos X, não é? O Pogačar diz isso na entrevista, que é, pá, se o pódio fosse 5 km a 10% eu Pois é ganhava. isso, claro. Ele não disse eu ganhava, mas eu disse Mas é isso, é era isso. diferente. Mas tu pegaste nesse ponto e eu acho que é engraçado, porque o Pogačar, mesmo quando perde, costuma ter sempre aquela aura muito alegre. E ele desta vez ele não estava contente. Ele depois já veio brincar para o Instagram com o Sim, Van Der Poel, claro. e claramente eles dão-se muito bem e gostam e apreciam a rivalidade. Mas ele achava e ainda bem. mesmo que ia ganhar. Mas ele olhou para aquilo e pensou, isto era a minha loucura de como fazer a Milan-San Remo, de se eu conseguir fazer isto eu ganho, e ele fez tudo como achava que podia fazer e não ganhou, e claramente era um Pogačar de luto. Sim, estava em baixo, mas já deu a volta por cima e já percebeu que para o ano tem que seguir outra tática. Pô, eu acho que eu tenho aqui um hot take que é, se ele não ganha para nos próximos 3 anos, eles mudam o Milan-San Remo para ser 2 voltas. Ele tem, Para fazerem essa pressa para ele. e o pódio 2 vezes. ele tem que usar a tática que se usava muito num jogo conhecido de ciclismo, que é, tu metes os teus ciclistas à frente, bloqueias a estrada e o outro ataca. Pronto, ele tem que fazer isso no pódio e assim ele ganha. Não sei se o Van Der Poel vai permitir, há coisas que funcionam melhor na ficção do que depois na E o realidade. Van Der Poel é especialista de ciclocross também, ele mete-se pela Não, berma, vai pela Eu acho que- berma, salta ao muro e Acho que não há problema nisso. Exato. Mas chegamos então à descida do pódio. Sim, e na descida do pódio temos 2 ciclistas, um Ganna ainda em perseguição em alta velocidade pela descida, consegue juntar aos 2, aliás, juntam-se os 3 no final, e quando se juntam os 3 no final está a valer para qualquer um, mas toda a gente sabe qual é que vai ser o resultado a partir daí, não é? Está sempre a valer para qualquer um, mas lá está, quando é um sprint assim mais em staccato, a coisa acaba por dar sempre Van Der Poel. E a verdade é que Pogačar estava ali a tentar, notava-se que parecia que estava a tentar apanhar o Van Der Poel desprevenido. E Deixou-se ficar até um bocadinho para trás. E eu acho que esse foi o erro dele. O erro dele foi que ficou na terceira roda, ficou atrás do Ganna, e quando o Ganna para um pouco, porque já não tinha muito mais para dar, ganha ali 2-3 metros, que foi o suficiente para o ataque do Van Der Poel e já nunca mais o apanha. E o Van Der Poel, mais uma vez, já é uma característica dele, a capacidade de leitura de corrida muito forte, mesmo depois de um dia longuíssimo e de muito desgaste. Não sei se lembram na Flandres que ele ganha ao Pogačar. O Pogačar acaba de fazer quarto porque o Van Der Poel adia tanto o sprint dele e só começa a sprintar quando chega o pessoal que vinha de trás, e o Pogačar depois fica ali todo embrulhado. Mas, embora eu concorde contigo que o Pogačar acabou por ceder demasiado espaço, eu acho que o resultado ia ser aquele. Sim. Dá uma sensação que o Van Der Poel pela era quem ainda maneira que o tinha... deixaram sprintar. Sim. A sprintar a partir da frente, a começar praticamente parado. E ele olha, vê o Pogačar 5, 10 metros descolado e arranca até mais longe do que era previsível, a 250, 300 metros. E eu, pelo menos, fiquei com a sensação assim que ele arrancou que Já não agarra. já ninguém ia lá buscar. O Pogačar eu pensei logo que não chega. O Ganna tem aquela questão que é, ele vai desenvolvendo os watts, consoante o Em sprint. crescendo. Ainda pensei que pudesse lá chegar, mas houve ali a fase dos 100 metros. Acabou. Não, Já e o não- Ganna já não tinha vai. uma coisa em relação aos outros, que é, o Ganna não tinha andado naquele stop and start Sim. o tempo todo, não é? Não, teve esforço constante. Teve num esforço É diferente. constante, o que depois até podia ter permitido guardar um bocadinho de nada. Só como o Ganna provavelmente não teve o stop and start, está bem, mas também não é do nível dos outros dois neste ambiente. Sim, Se calhar estava, ele dá a entrevista depois a dizer, eu estou contente, eu tive que lutar com 2 deuses foi a expressão que ele usou, 2 deuses do ciclismo, e se há dia em que eu dei tudo foi hoje. Tipo, mais do que isto Não já dava. não Não dava. havia. Tu notas que é uma corrida que foi uma corrida muito física, não foi uma corrida tática. Ao contrário da Milan-San Remo feminina, que já lá vamos, que foi uma corrida, para mim foi altamente tática, aqui foi uma corrida muito física. Foi quem tem mais pernas ganha. Foi simplesmente isto. Quem tem mais sem pernas dúvida, ganha. sem dúvida. E, O que nem sempre é verdade na Milan-San Remo. o que nem sempre é verdade na Milan-San Remo, e por isso é que também tornou esta edição muito especial. E notas que foi no ligeiro erro técnico do Pogačar, que o Pogačar não consegue fazer não era ganhar, era fazer o segundo. Ou disputar, pelo Ou menos. disputar, pelo menos. Ou estar, dar-se a foi no hipótese. ligeiro erro técnico, ficou na roda atrás um bocadinho. Foi nesse ligeiro. E no fim de contas, era o vencedor que tu esperavas?
Ou não? Eu, para mim, sempre foi Van der Poel o primeiro favorito, porque sempre tive... Primeiro porque Van der Poel muitas vezes aparece com forma desconhecida, mas ele aqui já tinha estado no terreno, já tinha ganho o La Saman, já dava a ideia de que estava com boas pernas. E eu, neste tipo de terrenos de esforços curtos, Pogačar tentou inverter isso no sentido de, ao atacar na cipressa, alongar um pouco o tempo do esforço. Eu continuo a achar que é muito difícil dropar Van der Poel, como se provou. E ele chega ao sétimo monumento, onde é que já vai a rivalidade com o Van Aert, não é? Não sei se ainda é uma rivalidade. Agora é mais com o Pogačar. Agora é que o Pogačar. 7-8. Acho que é 7-7. 7-7. 7-7. Não, vão estar 7-8, mas é daqui a 15 dias. 7-8 aqui. Exato. Não sabemos para que lado, Exato. mas daqui a 15 Já dias. estava a contar com o próximo. Sim. Está certo. Já contava. Mas pronto, o que dizer desta exibição de Van der Poel? De que lado, tu não tiveste cá a semana passada, de que lado da barricada é que tu estavas em relação à atribuição de favoritismo? Eu tenho duas corridas, antes da Cipressa e depois da Cipressa. Eu acho que antes da Cipressa eu não tinha não achava que ia ser este resultado. Eu era um daqueles malucos que achava que ia chegar em pelotão reduzido e que Mads Pedersen ia limpar aquilo. Okay. Eu era um desses malucos, até porque achava lá está que ia estar pior tempo, que as coisas iam ser... Sim, claro. Que a corrida ia acontecer de outra forma. Depois da Cipressa, é evidente que só poderia dar Van der Poel. Naqueles três só poderia dar Van der Poel. Também foi a minha sensação, embora, como também falámos a semana passada, tudo o que seja dizer não, é impossível o Pogačar fazer isto, eu também não me atravesso nesse tipo de frases, não é? Não dá, porque ele tem vindo a desmontar esse conceito com o tempo. Ele conseguiu, de certa forma, o que parecia impossível, que era decidir a corrida, ou trazer a decisão as decisões da corrida para a Cipressa, mas o teu take de que ele nunca vai ganhar mantém-se. Mais um ano. Pelo menos mais um ano. Estou descansado. Ele ainda podia ter feito mais alguma coisa, ou seja, ele vai continuar a tentar arranjar maneiras de vencer a corrida. O que é que ele pode inventar mais? Ou é só quando o Van der Poel não for, ou quando ele tiver um dia melhor? Ser melhor? Foi a resposta dele, não é? Não vou dizer que vai sempre haver um Van der Poel, porque não há. Não há um Van der Poel, mas se calhar daqui, imagino que para o ano ele não vai, mas se calhar daqui a 2 anos temos um Nice no lugar de um Van der Poel. É lá! Por exemplo. É lá! Grande viagem. Por Eu gosto desse espírito. Por exemplo, podemos ter um Não Nice daqui a concordo, 2 mas anos. gosto desse espírito. Podemos ter um Nice daqui a 2 anos. Isto é um exemplo muito vago, nem sei de onde é que ele surgiu, mas sim, acho que para o ano, eu acho que, pronto, eu tenho, como já disse, eu tenho a sensação que ele não vai ganhar, eu acho que ele não vai ganhar e vai levar para o fim da carreira. Mas as probabilidades dele ganhar são sempre 70%, 80% dele ganhar a prova. A carreira, não a cada edição, mas... Sim, para durante a carreira, sim, durante a carreira ele ganhar tem grandes probabilidades de ganhar. Era o que eu estava a dizer, eu acho que se ele continuar a não ganhar, se for preciso, ele até muda o percurso para ele ganhar algum dia. Para ele levar algum dia a ganhar. Agora, acho que ele tem que deixar 1 ano ou 2 de tentar. Tirar o fantasma. Achas? Eu acho que ele devia tirar o fantasma. Porque depois começa a ser um fantasma. Eu percebo. Não, mas já é um bocado. Já é um bocado. É isso. O que é que o Pogačar tentou ganhar e não conseguiu? Isto. Mas nada. Ele, do resto, onde vai E ganhar? já tentou várias maneiras e vai sempre dar ao mesmo. Eu acho que ele tem que tirar esse fantasma e, ok, este ano não vou. Eu acho que mais facilmente ele vai começar a cortar árvores e meter galhos no meio dos circuitos do Do que tentar. ciclocross do Van der Poel e começar a tentar que o Van der Poel se espative no ciclocross do que vai tentar isto. Porque, não, ele vai continuar a tentar sempre. E bem, eu acho que sim. Eu acho que ele eventualmente Mas vai pode conseguir. tornar a face negativa Psicologicamente. Não, mas eu acho que já sentes mesmo aquilo que estávamos a falar há pouco. De ver o Portanto, que ele ficou triste. Exato. Já é a única corrida em que ele fica triste. É. Ele normalmente perde e é super simpático. Olha, perdi. Quer dizer, ele há de ficar triste, obviamente. Eles são porque ele perde poucas vezes, então fica também sempre perde poucas super vezes. Agora, ele nesta aqui deve estar fogo, pá. O que é que eu hoje estive com pernas incríveis, o que é que eu faço mais? O que é que eu posso O que é que ele decidiu vir? fazer? E deixa-me até dizer uma coisa, que é um sentimento interessante que eu acabo por ter, que é, eu adoro o Pogačar, como quase todos os adeptos de ciclismo, mas pronto, e o que se passou ontem é um dos bons exemplos, porque a maior parte dos adeptos de ciclismo devem adorar Pogačar, porque tornaram uma corrida que costumava ser de 10 minutos em meia hora do melhor que houve. Mas eu queria que ele perdesse no sentido em que é interessante para o próprio ciclismo o Pogačar não conseguir ganhar tudo aquilo a que se propõe. Ou seja, eu acabo por estar a torcer contra aquele que é se calhar o meu ciclista favorito, ou um dos meus ciclistas favoritos, porque eu gosto que se mantenha esta situação e porque estou genuinamente curioso de ver o que é que ele vai fazer nos próximos anos. Sim. Porque ele se calhar no dia que ganhar diz, pá, já não venho mais. Tipo, estou cansado disto. É isso, eu também estou na mesma situação, não desgosto dele, eu adoro o Pogačar. Eu vou ficar contente no dia que ele ganhar. Eu ontem dos 3, se ele ganhasse, eu festejava da mesma maneira que festejei do Van der Poel, ou se o Gana ganhasse, eu festejava da mesma maneira. Acho que ontem foi tal o show de ciclismo que eu festejava quem que fosse. Independentemente do que eu acho, se ele vai ganhar ou não, se ele ganhasse ontem, eu tinha ficado
contente porque da maneira que ele ganhou era brutal. Agora, é aquela corrida que eu acho que ele vai levar e acho que por mais que ele invente... Podes usar a expressão que ele usou, que é uma ótima expressão. Tu agora disseste vai levar, ele diz que vai levar para a campa. Ele Acha que diz que vai levar para a campa. Ele diz que é a corrida que acha que vai levar para a campa porque pronto, não, para o fim da carreira, não vai campa conseguir na mesma. ganhar. Pronto, e eu acho isso. E já achava antes dele ter dito ontem, e antes dele ter dito numa entrevista no verão, salvo erro, quando foi ao Canadá, ele também falou disso, e eu já venho a achar isto desde 2022 quando o vi correr. Eu acho que ele tem que inventar, acho que já nem é ele que tem que inventar a corrida. A corrida, como tu falaste, tem que se inventar para ele ganhar. Acho que é aí que vai ter que acontecer. Sim, porque eu acho que em 2030 da tarde estamos a vê-lo a partir logo em ataque do início neutralizado. Aquilo Como é que ela se chama? Há uma lomba ali no meio. Há uma lomba ali no meio, lá vai ele. agora Ou então para o ano está aquilo de capa aberta, que é aquela um bocadinho antes. Sim, também é um bocado. Está com um bocadinho antes. Já o ano passado falava que ele podia atacar no Berta, só que é muito longe. É muito longe. É muito longe. Ele ganhou o Mundial a 100 km, não foi? Foi. Assim, parece são 4%, não é? Ou seja, tu vires ou não no draft, vires um pelotão organizado ou não, faz toda a diferença. Mesmo. E ele é ele, mas não é... Quer dizer, eu ia dizer não é super-homem. A questão é essa. Já tive essas dúvidas. Ele atacar mais longe e vir sozinho é sempre diferente. Falamos, mas ele no Mundial atacou 100 km, mas no Mundial tinha mais sobe e desce do que tem ali, tem mais desnível, o que cansa as outras equipas da perseguição. Ali não. Muito do espaço é plano. E se as equipas se entenderem, exatamente. temos grandes motores a persegui-lo. Para fechar o setor masculino, acham que isto foi uma mudança estrutural na Milan-San Remo e que vai começar a ser corrida desta forma? Porque a Milan-San Remo até sempre muitas vezes teve aquela névoa sobre ela de que é um monumento mais aborrecido, de que... Eu sempre simpatizei porque é a única das grandes corridas em que tu não podes no início dizer ou vai ganhar este ou aquele, ou se calhar ganha aquele. Não, só tens era os últimos 20 km, agora não. Agora são os últimos 30, salvo erro. Eu acho que se a Milan-San Remo já era boa, eu acho que tem tendência agora a ficar ainda melhor, mas o ano, aliás, dos últimos, acho que desde o início de 2022 só houve desde o início de 2023, só houve duas das grandes corridas que não foram vencidas por Evenepoel, Van der Poel ou Pogacar, e uma delas foi exatamente a Milan-San Remo pelo Philipsen. Foi a única dos monumentos mais mundiais, foi a única que não foi a ganha, e o ano passado o Philipsen era completamente inesperado. Não é que não pudesse ganhar, ele tem qualidade, mas não era um dos favoritos à partida. E isso nos outros monumentos hoje em dia é muito difícil de acontecer, porque o domínio ou a superioridade destes aliens das grandes estrelas é muito grande. Vamos então passar ao feminino, um bocadinho ao jeito do que aconteceu com Jasper Philipsen o ano passado. Vibes acabou por ganhar a corrida no mesmo registro, não era apontada como a grande favorita, mas a SD Works até deu vibes daquilo que foi o domínio dos últimos anos e controlou a corrida na perfeição, levando a melhor sprinter do mundo a uma vitória relativamente acessível. Sim, a corrida foi mais ou menos, como falaste, ao género do ano passado do Philipsen, ganhou a sprinter da equipa quando tinham outras opções para poder ganhar com um grupo mais reduzido ainda ou isolado. A história da corrida começa na Cipressa, ou um bocadinho antes, que eu acho que aí também tirámos pessoas que foram excluídas da prova por queda, Paternoster, por exemplo, ou a Trinca Colonel, sim. Colonel, sim. Também foi, metade, eu acho que... Metade da Jaco. Metade da Jaco, exatamente, porque 2 km antes tinha sido a Smolders também, sim, que também tinha caído. Sim. 3 que eu achava que iam fazer top 20 e podiam discutir qualquer coisa na prova. E é uma equipa que mexe logo muito. Mexe com a equipa, com as provas. Ficaram fora da prova. Tivemos a Cipressa feita a ritmo, principalmente pela UAE. Tivemos também um bocado a Quénia, mas não teve lá muito. Depois, no final da Cipressa, tivemos a Trek, que para mim foi só colocação, porque elas estavam, as 3 ou 4 estavam atrás das UAE. Sim, foi um ritmo de passeio, quase. Sim, e depois elas aí puxaram para a frente, só para ele tinha interesse em que o ritmo fosse calmo, não é? Não tinha interesse em incendiar a corrida. Só a UAE, a FDJ é que tinham interesse em colocar ritmo alto, para tirar, alcançar Vibes, alcançar Voz, alcançar Bálsamo. Essas aí, pronto. Não houve muito interesse, eu acho que também é a estreia da prova, não sei quais foram táticas que usaram, mas pronto. Isto partiu tudo, foi na descida, o que não conseguiram fazer na subida, Paulinho Perrevaux fez na descida, que trouxe a técnica toda do mountain bike, e a descer aquilo, que lindo, meu. Se gostamos de ver o Pidcock nos homens, nas mulheres é Paulinho Perrevaux, a Pac também deixa igual, aquilo é lindo de ver, conseguiu reduzir um grupo quase 30 ou 40 ciclistas para 10. Não, 10 não, 15. Chegaram 15 ao fundo da Cipressa. Mas depois não houve organização. Normal também, tinhas todas. É que as únicas 15
eram praticamente todas as que podiam disputar a prova, eram as principais. Conseguiram todas acompanhar, ela não deixou o colega para trás. Acho que foi a Marianne Vos, foi a principal das que ficou para trás. Aquele plano de drone, quando elas Aí estão é a descer, brutal, é meu. fantástico. Aliás, os planos de drone que eles fizeram na descida do pódio também. brutal. Pá, foram fantásticos. E Acho vê-se que mesmo as melhores elas, coisas. as curvas delas, a maneira delas E tens curvarem. uma sensação da velocidade Sim. Brutal. incrível, que muitas vezes no helicóptero, nas motas, não tens tens tanta tanto, essa percepção. Depois, pronto, elas organizaram-se, voltaram um grupo, já não voltaram ao mesmo grupo que tinham no topo da Cipressa, mas voltaram a um grupo, pá, de 30 ciclistas, mais ou menos, até ao pódio. A entrada do pódio foi feita a ritmo alto, supostamente ritmo muito alto pela Canyon, que eu acho que não foi assim tão alto, porque quando começamos as primeiras rampas da Cipressa, vemos a Lacorte no fim do grupo, no fim de um grupo aí de 20 ciclistas ainda já com uns metros de distância a descolar, mas depois no topo do pódio é ela que ataca. É uma das últimas a atacar. Conclusão, se calhar o ritmo não foi tão alto como deveria ter sido para uma Demi, ou para a Nevia Doma. Pronto. A meu ver, nunca teve em cima da mesa a possibilidade de este tipo de ciclistas vencerem. Exatamente. Ou seja, uma Neviadoma, uma Vollering, a Balsam não, a Longo Borghini acabou por estar em cima da mesa, mas não foi pelo ataque. Sim, não foi pela subida. Assim, Pela subida. a UAE acho que gastou tudo na Cipressa. Também acho que foi só o Magnaldi, que lá estava. Gastou tudo na Cipressa, porque quando chegámos ao pódio não se viu a UAE a puxar. Foi a Kenya o tempo todo praticamente, depois foi a Labulso nos últimos, acho que 1,2 km, salvo erro, começa a disparar forte, ou 1,6 km. Mas a Labulso acelera o ritmo com a Vollering em 10º lugar. Para aí, ao 15º. Sim. Isso não fez muito sentido. Estávamos a ver aquilo e parecia o mesmo que aconteceu nos homens na Cipressa, que tinhas o Vellams a puxar, e o Mathieu Van Der Poel e o Ganna na roda, e o Pogacar no lugar 15. E ali foi igual. Tinhas a Labulso a puxar, com a Nevia Doma coladinho na roda dela, tinhas a Longo atrás. E vinha a Vollering em esforço a tentar recuperar posições. Exatamente. Não fez muito sentido, porque quando a Labulso desvia-se para o lado, não está lá a Vollering para atacar. Porque eu acho que foi esse o problema, é que tu, a dada altura, tens essas equipas a puxar, mas tu sentes que a corrida está toda controlada pela Works, pela ST Works. Foi um controle absoluto. A Kopecky Onde é que estava a Kopecky? A A Kopecky estava, isso, exato, fazer polícia, está a sempre. policiar estava atrás, salvo erro, Teve aí sempre no ali nos topo, cinco atrás da primeiras Longo, mas a Vips estava melhor colocada que a Demi Vollering, por exemplo. E a Vips, E quando falta 1 km para o cimo do pódio, nós ainda vemos um grupo de 20, 25 membros e vemos Vips bem colocada, isto já dificilmente não vai ser assim, não é? A Demi ainda tentou, mas o que eu acho que... A Demi tentou quase na descida, já foi. Pois é isso, já foi ali meio na descida. Foi onde o... Porque eu acho que a dada altura também pensar, ok, ou vamos ter um pouco mais de subida, que eu também acho que é um erro de cálculo. Não, acho que não, tremendo, acho que foi mesmo ou então foi cálculo. mesmo porque Acho que achavam ia ser aquela mais má duro, posição achavam que ia ser mais dela, duro. quando a Labulso estava programada ela chegar ali e Sim. puxar. A má posição da Demi é que estragou a tática da própria FDJ, que foi, quando a Labulso saiu rebentada, não dá... A Demi não vai atacar quando está a 15 metros atrás. Não consegue, porque tem tantas ciclistas que não vale a pena toda a gente a ver e toda a gente vai atrás dela. Ela devia estar na segunda posição, que não esteve. Era praticamente impossível as montanhistas fazerem mais alguma coisa. Nisto. Sim. Parece. Tinha que ser... Do meu ponto de vista, porque eu acho que todas as outras equipas estavam a contar que a corrida fosse para a Kopecky, Certo. menos a equipa da Kopecky. A equipa da Kopecky disse, não, é a primeira Sim. corrida da Kopecky, vamos trabalhar para a Vips, controlar a Sim. corrida toda, o ritmo todo, foi todo feito ao ritmo da ST Works. Se quisessem ter puxado mais, era a Works que puxava. A Borghini tenta fazer uma coisa fantástica e eu estava mesmo a torcer para correr-se bem no final, em que faz aquele Mas ataque. quando tens uma Mas Kopecky... quando de repente tens uma Kopecky a puxar, e aí é que tu notas que é. A Kopecky podia ter atacado no pódio, pernas, sim. tinha pernas para isso, tinha pernas para a descida, não o fez porque era para a Vips. Sim. Era para a Vips e no final tu notas que a própria Vips diz o trabalho que a Kopecky fez fez. hoje, para mim, foi excelente. E tu tens essa questão no feminino que eu acho que é mais evidente do que em qualquer ciclista no masculino, que é em sprint a Vips não perde. Ou é mesmo muito raro perder. Ou seja, a garantia Tem de que que ser tu, fechado. mesmo que leves um grupo de 20 ou 25, que se a Vips estiver lá que tu ganhas é altíssimo, não é? Ou seja, um Philipsen, eu acho que um Philipsen é muito mais batível por um Mads do que... Sim, num dia do bom que a Charlotte Cool, num dia Exato, bom... mas a É, Cool também nem sequer mas- tem andamento sim. para isto. É isso, é. Por exemplo, Não seria eu uma acho prova que dessas. ontem a Voz não ganha porque estava mal posicionada. Ela não estava na roda da Vips. Ela, quando ataca para ganhar, Ela ataca primeiro, para fazer sim. o sprint, ela é a Eu ainda primeira achei que ataca. podia dar. Ela estava 5 ou 6 Quase. posições da Vips. Porque se ela estivesse na roda da Vips e fizesse aquele ataque,
a Vips não tinha conseguido ir buscar, porque ela quando vai buscar já é mesmo em cima da meta. Eu gostava muito que a Voz tivesse ganho, porque a Voz dá-me claramente a sensação que se tivesse havido Milan-San Remo nos últimos 20 anos, ela tinha ganho, 20 vezes. não sei se 20, mas 3, 4, Não, 5. o ano 2015 não, porque ela teve lesionada gravemente. Agora os outros todos. todos. Era o único, acho que era o único. Exatamente. Mas pronto, é uma ciclista que acaba por me dar pena, porque já é agora na fase descendente da carreira dela que aparece, se calhar, um monumento que se adequa melhor às suas Acho que ela capacidades. ainda vai ter hipótese de ganhar isto. Não, espero que Acho sim, que- mas é isso. Estou a torcer para que ganhe, para se faça algum tipo de justiça. Mas ela para ganhar, pronto, tem que ser o mesmo que a Demi, tem que ser o mesmo que a Longo, eles têm que fazer o que o Pogacar fez. Eles têm que atacar na Cipressa. E nas mulheres, e no ciclismo feminino, é muito mais fácil este ataque da Cipressa resultar, Sim. porque quando temos grandes ciclistas num grupo, mesmo que não seja a Demi, se for só entre aspas, uma Longo, se for só uma Fischer Black, por exemplo, vai resultar. Porque são grandes E ciclistas. porque há menos ciclistas de trabalho também, Exatamente. para controlar. Há menos roladores para... Sim, o pelotão feminino, à partida, é sempre menor, ou pelo caminho desistem E a sempre diferença de mais qualidade dos 20 Sim. de cima para os restantes é maior, dá uma do sensação que do que no masculino. no pelotão masculino tens 4 ou 5 categorias, no pelotão feminino tens a primeira categoria, tens a categoria do meio, tens a categoria E depois de é um baixo. buraco Por exemplo, muito tens maior. um fosso enorme entre as qualidades, ainda está em crescente, exato. porque temos Está muito melhor, sim. falando agora um bocadinho disso, temos as miúdas novas que estão a vir, tu notas que trazem uma qualidade imensa e têm miúdas entre 19, 18, como a Cat Ferguson, entre 18 a 22 anos tem uma qualidade imensa para fechar, comatar esse espaço, que é, vêm líderes, mas também não vêm 50 líderes. Vão vir gregários, bons líderes de segunda linha, pronto. Mas agora para fechar aqui o São Remo, quando o Vibes ganha, para mim ganha por pouco. Pois Mas é. ganha por pouco. Eu acho que, por exemplo, ela ali perdia para a Voz em surpresa e em linha em sprint. Naquele momento só perdia para a Charlotte Cool, Que nunca estaria ali. que nunca estaria ali. Em Nunca primeiro passava lugar, assim, exatamente. nunca A passava melhor às hipótese de qualquer pessoa para ganhar aquela prova era que a equipa da SD estivesse a trabalhar para a Kopecky. Era a Certo. única forma de qualquer que outra o poder próprio ganhar. queimava a própria sprinter. Que queimava a própria sprinter. A partir do momento em que aquela equipa decide estamos a trabalhar para a Vips, game over. Não queimas a Sim, equipa. e sobretudo porque as outras equipas não mostraram uma capacidade de endurecimento da corrida. Nem tem, Exato, tem. não existe. E a descida do Poggio também foi brutal. Isto só para fazer aqui Houve bastantes ataques, Houve bastantes ataques, principalmente a Pac Dash, aquilo que é uma maravilha. Só a Demi conseguiu alcançá-la e mesmo assim ia sempre perdendo 2, 3 metros. Só quando travava na curva é que a Demi aproveitava e devia de arriscar um bocadinho mais e aproximava-se, porque foi uma descida brutal. E eu gostei muito de ver a Blanca Vaz. Cuidado com esta miúda. Eu acho que ela um dia vai ganhar esta prova. Temos aqui pá, o primeiro take. Tudo o que seja Eu malta ado- do ciclocross eu é vou miúda- apoiar. Portanto, está-se bem. Para mim, espetáculo, está-se miúda é um bem. espetáculo. Exatamente, é isso. Mas aí está, vem ou do mountain bike ou do ciclocross, elas descem brutal mesmo. Tem muita técnica. André, há alguma coisa a acrescentar? Não, boa sorte para as próximas edições a tentarem bater esta SD Forks, porque eu acho que não vai conseguir. Sim, não e vão sobretudo porque conseguir Vips parece nenhuma. cada vez mais versátil. Vips Por é isso- cada vez mais versátil, o Kopecky está cada vez mais a trabalhar em equipa, que era uma coisa que não acontecia assim tanto. Mas eu não sei se a Kopecky vai estar muito contente de estar 2 ou 3 anos seguidos a Mas trabalhar tens na outras, tens a Milan. Marta Não. Larre, tens a Sim, Cata Blanca tens Vaz, muita a equipa qualidade. está muito recheada de qualidade este ano. Uma coisa que eu quero chamar só a atenção, ou que eu gostei de ver e acho que posso partilhar isto aqui, que é, na Cipressa, adorei ver, foi quando estava a Uai a trabalhar, tens a Longo, e a seguir tens, eu vou olhar para as notas que eu anotei mesmo, praticamente ordem a toda. ordem. Tu tens a Longo, tens a Neviadoma, tens a Máquina. Cavalli, tens a Labus, tens a Demi, tens na roda da Demi, já tens a Kopecky, tens a Vibs. As estrelas Epá, todas. A seguir à Vibs está a Prevo, tu tens tudo num comboinho, depois tens mais ao lado, mas naquele comboinho seguido, tu tens essas todas. Depois ao lado, tu vens a Marianne Vos, é a única que não está ali, Não mas está tu mesmo olhas no para aquilo, está aqui a nata toda Exato. do ciclismo feminino, Tipo, praticamente. se houver um acidente aqui, não sei quem é que ganha mais nenhuma corrida. este ano. Exatamente, é praticamente isso. Praticamente isso. A Cecily Truplovic não estava lá, estava Pronto, mais tá atrás, bem. pronto, ganhava Mas não ela. podem ser todas todas. Pronto, a piada já estava lá. Mas sim, pá, espetáculo. Houveram mais corridas ao longo esta última semana, mas como este é um episódio em que nós temos muitos assuntos para tratar, eu vou só dizer os vencedores. Foi sobretudo na Bélgica a preparar as provas do World Tour. Tivemos a Nocker Course, uma corrida interessante e com um vencedor completamente surpreendente, com o Nils Eckhoff. Yes. Na Milano Torino tivemos a primeira vitória, daquela que eu acredito vai ser de
muitas, de Del Toro numa prova de um dia, com um grande trabalho de Adam Yates. Para o Ayuso não trabalha, mas para o Del Toro ele trabalha com bom gosto. Em Denain tivemos a primeira vitória de um grande prospect para os próximos anos, Matthew Brennan, a controlar muito bem a corrida, apesar dos seus 19 anos, parecia um sénior. E agora eu vou tentar dizer Braden Cox-Scythe, que ganhou o Edward Tunes, numa prova que toda a gente apontava como sendo ao sprint, porque as dificuldades estavam só a 100 km da meta. Mas acabou por partir nessa fase e depois mais os ventos, acabou por ser uma corrida muito interessante. As corridas na Bélgica, eu tenho um fraquinho para as corridas na Bélgica, são quase sempre muito boas. Os abanicos Tu não dizes cabem. que é sprint e depois Passa não cabe sempre sprint. qualquer coisa. Sempre Passa alguma sempre coisa. qualquer coisa. Ou não, home loop, garantes que não vai ser sprint e depois é um sprint. Há sempre Sim, a hipótese sim. de acontecer. É isso mesmo. Tudo. E mantendo-nos então na Flandres e na Bélgica, vamos começar o período do episódio que nos vai levar até ao grande monumento da Bélgica, que é a volta à Flandres. Mas até lá vamos ter uma semana cheia de corridas de preparação. Chamar-lhes de preparação é quase desrespeitoso, porque são grandes corridas. Mas vamos ter a Bruges de Pan, a E3, vamos ter a Gent-Wegelvan, não sei se isto se diz assim, Gent-Wevelgem. e a de Vars Van Vlonderen. Diz Gent. Ghent? Digo É só Ghent, Ghent. é Ghent. Ok, digo só Ghent ser e Ghent, e estamos Muito mais bem. fácil. São 4 corridas nos pavês nos próximos 15 dias. Rogério, o que é que podemos esperar destas 4 provas que servem quase como aperitivo, mas que costumam oferecer muito espetáculo também? Sim, cada uma tem as suas características, apesar de, pronto, tens a E3, que é muito mais próxima através da Flandres, vamos falar assim, em vez de Vars. Tens duas que são realmente preparação para a volta à Flandres, que é a E13 e a de Vars. Vars, e depois tanto a Ghent como a Bruges já têm características um bocadinho diferentes. Tens a Bruges de Pan, que é a primeira corrida logo, é para sprinters. É um campeonato mundial de sprint. É o Campeonato Mundial de Sprint, mas é tal coisa, é na Bélgica, estradas estreitas, muito vento, pode acontecer muita coisa Não e sei não se foi acabar no ao ano sprint. passado ou há 2 anos, que a corrida teve toda a partida, a corrida toda. Sim. Que foi uma grande Sim. corrida. Acho que foi há 10 anos. Acho que foi há 10 anos. E aquilo, pronto, nós dizemos que é sprint, não é uma seca, porque a qualquer momento tudo pode mudar. Ventos contra, ventos a favor, ventos cruzados, tudo pode mudar. E parece que as equipas entram na Bélgica e têm uma disponibilidade também para tentar coisas diferentes e partir Sim, é pelotões isso, é isso. completamente diferentes. Até as equipas chamadas, não é chamadas, as mais pequenas, dos escalões inferiores, que conseguem muitas vezes partir uma corrida ou estar nos cortes importantes, depois aparecem ciclistas vindos do nada. E de repente são top 5. E tu são top 5 e tu não soubeste sequer como é que eles. O ciclista da Vini Fantini Ou estava no top 5. Ou da Ou da Flandres, Bingoal. ou da Flandres. Da Bingol. Exatamente. Mas pronto, na Bruges de Panos vamos ter quase o Campeonato Mundial de Sprints, vamos ter o Philipsen, vamos ter o Coy, vamos ter o Merlin, vamos ter o Milan. O top 4 do que é hoje em dia são esses os Vamos 4. fazer falando do Guirmay, não está no top 4, mas não no top 5, mas pronto, é o Guirmay. Também tem o Arne Marito, eu acho que é um bocadinho um desrespeito. O Armani, ele disse que ganhava ao Philipsen no dia de anos Eu não dele, sei se não fosse sei fechado. Cuidado. Não foi fechado, ele não foi fechado de propósito, mas pronto, quando o Philipsen lança o sprint, o Armani está ali realmente uma ele vinha lançado. Estás a falar de corrida? Da Kurn? Acho que foi na Kurn, sim. Ok, eu estou a ter novidades em direto, eu não sabia na disto. Kurn, acho que foi na Kurn que o Philipsen ganha e o Philipsen, quando se desvia para o lado, o Armarit já vinha lançado. E no fim o Armarit diz: eu gostei, fez 4. Acho que fez quarto, quarto. sim. Eu gostei da minha prova, mas se não eu tivesse- tinha pernas para ganhar se o Philipsen não tivesse lançado naquele momento. Olha, não sabia dessas declarações, a partir de agora a apoiar. Eu fiquei fã depois disto. Exato, isso é ótimo. Isso é Um ótimo. ciclista da Intermarché que tem E que tem pouco CV. a não é? moral, vá, que tem pouco currículo de sprint e dizer que batia ao Philipsen no dia de anos dele, que é importante dizer, É ótimo. na Kurn, É ótimo. exatamente. Eu não E sabia guardar disto, as mas coisas. adoro. Pode não fazer mais nada o resto da A época. partir de agora estou a torcer por ele. Depois, a meio da semana, vamos ter a E3. A E3 já é uma corrida mais Parecida com a complicada, Flandres. muito mais partida que a Flandres, muito mais dura que a de Pan, tanto que muitos dos sprinters já não vão, aqueles que vão é quererem rodar porque quase nenhum chega. Ao fim, vamos ter uma start list completamente diferente. É uma prova em que passamos no Paterberg, passamos no Taiberg, passamos no Kappelberg, passamos no Farmonte, também Berg, não é Berg, mas pronto, para juntar os Bergs todos. É uma das grandes corridas. Para mim é a minha favorita das preparações. É, eu gosto Sim. muito mais do circuito da E3, honestamente, Do do que circuito da da volta à Flandres. Flandres. Eu acho muito mais interessante. Mas o E há nome Tens dois. o ataque no nome é Claremonte muito mais cedo. Muito mais Depois cedo. tens ainda ali Sim, mais sim, umas sim. subidas para E é fazer. onde eles o fazem, não é? Pois É uma- é, E tu tiveste há 2, acho que foi em 2023, tiveste a E3 decidido ao sprint entre Van Der Poel, Van Aert e Pogacar. Sim. Exatamente, o Pogacar ficou em terceiro. Pogacar ficou em terceiro. E o Van Aert ganhou. A última Spoiler vez que alert. ganhou a eles todos. Mas, Spoiler alert. e diga-se que vamos ter esse Vamos ter trio isso, à é partida. isso. Vamos ter a start list.
uma start list para este tipo de provas já muito boa. É a Vamos start ter- list da Flanders, praticamente. É isso. É o ensaio para a Porque depois Flanders. também eles vêm tens todos Mats aqui. Pedersen, tens Jorgensen, tens Pogacar, todos... Van der Poel, Wout van Exatamente. Aert, Mats Pedersen, temos Moritz, temos Jorgensen, António Morgado? temos António Por acaso o Morgado. Morgado já está na start list provisória da Flanders, mas não está na E3. Ah, não está na E3 mas ainda. provavelmente faz o Mas bloco. eu acho que entra- Em princípio deve faz, entrar. fará o Parece-me bloco que sim. junto, sim. Deve entrar. Não faz sentido. Porque eu acho que ele até estava para a Ele está Bruges de Pan. Ei. Eu só que estou a dizer que não fazia está sen- confirmado. Eu acho que estava. Mas pronto. Não faz sentido não ir a Sim, esta. sim, está no bloco, é isso. Sim, E que bloco, diga-se. ele ficar no hotel a ver séries durante mais 10 dias, mas não fazer a corrida, eu acho que também é- Exatamente. Já que já lá está na Vai ela, treinar ali com- me arrebentar todo. vai treinar vai com o comer rapaz. waffles. Vai lá Vai treinar comer com o teu, waffles, acho que vai treinar com o teu chefe. Depois, no dia 30, uns dias depois, vamos ter uma espécie de É meio-meio. meio E3, meio Bruges de Pan, que é ou ganha um sprint num grupo reduzido, ou ganha um ataque e a seguir vem um sprint, um grupo. O ano um passado, por sprint exemplo, foi reduzido. sprint a 2 entre Mats Foi- Pedersen e Van der Poel. Exatamente, e perdeu. Ganhou o Mats Pedersen. Perdeu Van der Poel. Está bem, podemos... Nós somos um podcast positivo. Vemos as coisas pelo lado bom. Ganhou Então, o sim. E então, acho que aí vai dar, tanto que vemos que pela start list, há ciclistas que já vêm com mais, a querer brilhar mais, já vamos ter novamente, vamos ter o Pedersen, mas já vamos ter o Laporte e um Pitti, por exemplo, este tipo de ciclista já vai entrar nesta start list. O Pitti que andou muito bem o ano passado nestas provas também, acho que lhe faltava ainda o pulmão para aquele aproximar dos 170 a 220 km, que é o que estas provas perdem, que ele chegava ali a 20 km da meta e E vem Acabava. com outra- E vem ficava com outra vazio. equipa também agora, vem com outra equipa. Isso parecendo que uma não. equipa completamente diferente. Isso vai mudar. Acho que vai, quer dizer, o pulmão tem que Não, o crescer. pulmão- Agora, o que Mas pode as mudar é a possibilidades tática. da O ano equipa- passado estava sozinho, não é? Ele Exatamente. jogava sozinho. O grupo- Agora tem Lascano, tem Tem Lascano, tem os irmãos os Van Dijk, sim. os Van Dijk que vieram da Visma também, tem o O Tratnik. o Tratnik, eu ia dizer o Jan Nirt. O Tratnik. E a Nirt que é fortíssimo, né? É No Passa nisto, Bela. exatamente. O homem é um trator nestas provas, eu pensei, Tratnik, trator. Tá, Exatamente, mas eu não sei porque fui buscar o Jan Nirt. Vamos ter esta prova, acho que também é interessante seguir. É a tal situação que foi esta que o Guilherme ganhou. Foi a Ghent, Ghent, foi a Ghent, foi. foi a Ghent, que o Guilherme ganhou. Apesar de ganhar num grupo de 5, com o Stuyven, com... Agora já não lembro todos, mas lembro sempre do Stuyven. O Laporte? O Laporte também estava, fez terceiro, Sim, e agora já estás a puxar pela minha cabeça, não sei. mas já chega. Eles eram 4. Mas sim, mas Mas já não me tanto recordo. pode acabar ao sprint, como pode acabar num grupo reduzido. E depois tem aquele Quatro, fator que é sim. Pogacar já está à partida, por isso, em princípio, vai partir aqui, vai tentar, pelo menos. Exato. Duvido que vá dar É o sprint, para acrescentar ser quase da outra start list toda do dia, da semana do dia anterior, não é? 2 dias antes. Sim, sim. Vais acrescentar Alguns 2 ou 3 sprinters mais sprinters que versáteis. podem E sprintar. depois, desculpa cortar-te a palavra, Rogério, mas temos Não, que não, acelerar para ainda conseguirmos falar um bocadinho da Flandres. A última que tu ias falar era a de Vars. Vars, que é uma Este mini ano Flandres. É uma mini Flandres e depois do que aconteceu o ano passado, eu acho que as grandes estrelas também, a maior Sim. parte, vão saltar, porque o ano passado tivemos muitas A lesões start na list última é, a prova. start list é a 3 menos o Van der Poel apenas. É E só o Pogacar Não, o vai. Pogacar também não vai a de Vars. Ele Pelo menos não está estava. marcado. Era? Quando eu Ele vi, estava estava. confirmado. Pode ter Ele saído. E acho que a Era? equipa. Ok. Sim, Eu achava que ele só fazia 3 e Ghent. Não. Eh, Ele foi confirmado para a de Vars, salvo erro. Mas pronto, Ou não? da mesma maneira Acho que não, disseste... acho que não. Por acaso não. Pogacar André, não. eu confirmo. Eu acho que vi na confirmo start isso list, aqui tanto que eu pus que rapidamente. só o Mati Van der Poel não vai. Eu acho que ele saiu entretanto. Não, ele não está marcado para a de Vars. Não? Eu também Sim, tinha essa ideia. portanto, sim. André, da mesma forma como desculpa. falaste do Pitti, mais algum nome que vai ter Eu debaixo do olho estou para este muito período? curioso para estas provas. Na Bruges, mini campeonato mundial de sprinters, estou curioso com aquilo que tem sido o que me tem atormentado o ano todo, que é o que é que acontece naquela piquenique. Quem é que é o sprinter? Jakobsen ou Tobias Lund Andersen? Por amor de Deus, decidam-se. A minha fantasy não aguenta mais isto. É preciso. E depois perceber ainda ganha o quem é o Ekoff. Tens Não depois é nem ainda um ganha nem o outro. Sabes qual é o O que é que problema está a disso? acontecer aqui? Ainda vem Casper Van Uden. O que é aquela equipa? É que o Jacobsen nunca é. O Não é esse o problema problema. é quando ele está, já mais ninguém Tu sprinta. ficas nervoso. Esse é o problema. Eu estou nervoso por eles também. Milan Ferretan também acho que é um nome que eu vou olhar com muita atenção Claro. nessa prova. E depois acho 3 ciclistas que vou estar muito atento, não vão ter hipóteses nenhumas, mas que eu vou estar atento. Mats Pedersen. Eu acho que a Lidl tem bons ciclistas para esta equipa de clássico, para esta temporada de clássicas. Eles costumam fazer um bom trabalho nas clássicas. Vou estar atento, porque acho que vão Eu ter estou muito aqui- curioso vão por tentar Vacek partir a para corrida aqui. acrescentar. Vacek. Porque Vacek não é um loop, teve fortíssimo. Tom Squeens também, que ainda não entrou bem, mas pode vir a entrar.
Prado Vars, António Morgado, porque se não temos Pogačar, o que é que pode acontecer ali? Ninguém sabe. Vamos ver. E o meu mini hot take, Fred Wright, que eu acho que pode aqui na Bahrein fazer. Já não era a primeira algumas vez, eu coisas acho que ele até já interessantes. fechou top 10 na Ele fechou aqui na uns Flandres. top 10 aí na Flandres, portou-se bem o ano passado. Aqui há uns anos. Vamos então ao prato principal. Já estamos com bastante pouco tempo, mas resumindo, o duelo que vimos na Milan-San Remo vai ser o duelo da Flandres. Ou seja, Pogačar está de volta ao pavé. Só vai ser entre ele e Van der Poel? Acho que Rogério? sim. Acho que sim. Acho que sim. Até, Curto e grosso. até acho que não Não há vai muito mais para haver. dizer. Acho que até não vai chegar a haver Van der Poel o tempo todo. Ou seja, tu achas que vai naquele tipo de repetir subida 23. 23 e Pogačar tem um ascendente sobre Van der Poel. André? Eu acho que o único cenário que pode não ter Pogačar ou Van der Poel é se os dois decidirem parar numa estação de serviço no meio ou se ficarem retidos numa passagem de nível com comboio e de repente chega o sprint. Acho que é a única forma. Van Aert já não é ameaça? Van Aert, eu acho que neste momento já não é ameaça, a não ser que haja um grande trabalho da Visma que tem aqui Teria que jogar com várias Infelizmente, cartas. Teria que jogar com aqueles ataques incansáveis, de repente ter Jorgensen, ter Benut a atacar, ter Dylan Van Barle, Um Laporte, fazer ver se volta à vida. um Laporte, que eu acho que o Laporte não está em grande Pois, não parece estar em condição, grande não forma. me parece que vai ser uma carta aqui, mas se Laporte acabar a corrida eu já fico contente. Mas eu acho que teria que ser esses ataques todos. Eu acho é que o ataque que vai surgir, se não estou em erro, tem 15 setores de pavé. Eu acho que o ataque vai surgir muito antes, vai surgir no 13 e não no Kvaremonte. Vai ser um ataque muito... O ataque final? O ataque final. Acho que vai ser ali no Kreuzberg, ali no setor 13 e não no... Eles vão querer despachar a concorrência desde Acho que o Pogačar vai tentar despachar a concorrência mais cedo. para Acho que o aumentar o tem que tempo ser. de esforço também. aumentar o tempo de esforço, acho que o resultado vai ser o mesmo. Acho que neste momento, e é o meu hot take, Pogačar não ganha mais nenhuma corrida de um dia até ao Tour. Ui! Não acho. Ui! Neste Tens como as Van der Ardenas, Está a Poel- arder, Van der vou, Poel- vou pedir para pôr efeitos. Tens as a Ardenas. arder, por Já, eu favor. estou seguro do que estou a dizer. Não, as Ardenas Não estás nada. Tens as Ardenas, Mas sério, mas Van der Poel está a andar muito. Eu Corridas acho- em que esteja Van der Mas Poel, Van der Pogačar não ganha. Poel nas Eu- Ardenas é outra conversa. Não, Não, eu acho. talvez nas Ardenas, pelo menos, ok. Sim, ele queria dizer do Ok, pavê. Sim, Ele para queria ver, dizer para do ver, pavê. para ver. Já Eu vou acho- retirar um bocadinho o que disse. Para ver. Eu acho que o Pogačar em esforços como o Kvarmont, que são de 2, 3 km, e depois do que mostrou em 2023, mesmo um Super Van der Poel, eu acho que na Flandres terá dificuldade em acompanhar Pogačar. Por isso, a minha aposta vai, fazendo já o pódio completo, Pogačar, Van der Poel, e em terceiro, a sprintar num grupo, provavelmente Mats Pedersen. Rogério. É o mesmo. Por acaso é o mesmo. Ok. Van É der exatamente Poel, o mesmo, da mesma maneira. discordo, Van der Poel, Pogačar chegam sozinhos e um Jorgensen no meio do nada que tenta, Ataca aos outros e tenta fica sozinho. chegar, é o meu take. Jorgensen? Jorgensen. Claro. Na Ali no meio do feminina, nada. André, muito rapidamente, quem são as principais favoritas? Estamos mesmo a ficar sem... Olha, temos Kopecky, sempre, hoje e sempre Kopecky. Temos Marianne Vos, que vai tentar fazer o que não conseguiu fazer em Milan-San Remo. E depois temos uma imprevisibilidade do resto. Eu acho que vai ser Kopecky contra o mundo. Acho que Vos vai tentar fazer ali qualquer coisa. Não vejo outro cenário a acontecer. São as duas mais fortes neste momento para mim nisto. E não vejo assim outros. Rogério, queres acrescentar um ou dois nomes aqui? Eu acrescento a Puck. Eu acho que a Puck ia no Noemi Rueng. O Emir Rueg está a andar Está a andar, imenso. está Ainda imenso, imenso. Como isto tem muito sobe e desce, eu ainda não percebi ao certo como é que é ela no pavé, mas acho que ela também ainda não. Por isso eu acho que essas duas, principalmente a Puck. A Puck está num Sim. crescendo enorme este ano. Ela E está fez- sobretudo a atingir A uma grande- consistência e a- que também Sim, não... está a ser a grande adversária, entre aspas, da Demi muitas vezes. Está ali a batalhar muito e eu acho que ela vai aparecer em grande na Flandres e a Noemi Rueng também. Aposta para a vitória? Kopecky. Vos. Eu vou com a Pecky também. Eu acho que ela já trabalhou o que tinha a trabalhar, agora já só para o ano. É justo. Eles correram cavalinho para ela não ter que andar a trabalhar, não é? É justo. mais ou menos. Para fechar, André, um bocadinho da Catalunha, vamos ter a prova de uma semana, era suposto termos Vingegaard à partida, não vamos ter Vingegaard à partida. Temos Ayuso e Roglic como as principais estrelas, o que é que podemos esperar nestes 7 dias da volta à Catalunha? Pronto, não temos Vingegaard à partida, temos uma volta para o Ayuso, basicamente, vai correr em casa. O homem é de Barcelona, vai chegar a Barcelona com a camisola e vai ser o que vamos ter. Vamos ter dinâmicas de equipa que me parecem muito interessantes. Temos um Yates Ayuso na UAE. O Yates a ter que arranjar maneira de não ver trabalhar para exatamente, ele, não é vamos fácil ver, às vezes. Vamos ver que desculpas é que o Yates vai arranjar para não trabalhar para o Ayuso. Acho que vamos ter uma dinâmica muito interessante com o Roglic Pelizari, que é a primeira vez que vamos ter este comboio de montanha e pode ser um bom teste aqui para grandes voltas perceber. Vamos ter Lenny Martinez na Bahrein, que me parece que vai ser interessante porque é
é o do or die dele, basicamente. O homem desta vez é o líder completamente e temos aquilo que para mim é a minha parte favorita, que é ver se Mikel Landa aguenta e o landismo está forte em Espanha. O landismo está sempre forte. Rogério, It a acrescentar. Itveld. Van Etveld. Sim. Leonard Van E Etveld. depois queria-te aqui provocar rapidamente. Há sempre umas vitórias meio aleatórias na Catalunha, até porque há sprints que não são sprinters, não são sprints e não há sprinters. Tens aí um ou dois nomes debaixo do olho que possam ser interessantes? Para vencer, epá, eu sou sincero, é que tu olhas para a start list e pensas, não há. Mas eles aparecem. Os Nicholas Schultz do ano passado, eles vão Ou o aparecer. Groves está, não é? O Groves está um Há um sprinter sprinter e acho que só se correr muito mal é que, por exemplo, ele não ganha a primeira, a Yeah, tem segunda que e a ser, quarta tem que etapa. E isto é um clássico ou Groves, quinta. que é vir às provas onde os outros sprinters não vão para fazer. e vencer. Eu acho Vocês que acham... vai ser alguém da Decathlon, só não sabemos quem. Exato, mas também não sim, é bem ou a Astana, importante. ou a Astana. Sim, ou o Godon ou o Vedram, essa malta que tem Não, sempre um gajo. bom pico final. Vocês acham que o Roglic não estará ainda em capacidade física de dar luta sequer a Ayuso? Roglic escolhe as batalhas dele agora. É só Agora, grandes voltas, o resto tem uma a coisa, ganhar pernas. ele tem que escolher, ele acho que quer também provar que é o melhor atrás dos outros dois. Uhum. E então, eu acho que ele tem que mostrar aqui que é quando está a Ayuso e o resto. Sim. Eu acho que é. Por isso- Mas eu não sei, eu acho que ele está com as setas muito apontadas à volta à Itália, mas eu espero já pelo menos vê-lo aqui mais perto do nível Estamos dele do que assim- aquilo que apareceu, por exemplo, apresentou no Algarve. Ele já não Que ainda corre há um foi- mês, está um mês sem Mas esteve em correr, altitude. e daqui a um mês e meio ele tem o giro. Por isso já convém estar. Ele já convém estar com pernas para batalhar. Eu gosto muito de Roglic. Eu acho é que este Roglic não tem pernas para este Ayuso. Eu acho que este Ayuso está a correr muitíssimo e eu não sou grande fã do Ayuso, mas tem que dar Eu não estou uma tão palmatória. impressionado como a maior parte da Eu também blogosfera não com o Ayuso, porque é assim, ele ganhou na montanha a Pitcock por 15 Falámos segundos. disso, E é o falámos Pitcock, não é um trepador de excelência. Não sabemos se não ganhou. Mesmo nas clássicas... A italiana, ele ganhou, foi a Lagoa? França. Em França? França, A clássica... não, a de França e de Itália. Ganhou a sim. Fone e depois ganhou a Lagoa. Sim, não foi consegui- Oscar Oni, não foi a ciclistas que eu olho para aquilo e penso, epá, ele está on fire. Por isso, vou dar aqui um mini hot take e vou apostar em Lenny Martínez. Ok, E tu? ok. Eu acho que é Ayuso com Landa a seguir. Acho que o Roglic ainda Eu- não vai Landa, ser. eu acho que o Landa vai Landa ser vai ser muito surpreendente. engraçado. Eu aposto no Landa em segundo, porque o Ayuso em primeiro, Landa em segundo e Roglic em terceiro. Ok. É o Eu mesmo, aposto é o no Landa em mesmo, segundo. é o mesmo pódio. É isso, é isso. E fechamos assim mais um episódio do Videocast Falso Plano. Obrigado a vocês por terem estado desse lado. Não se esqueçam, nós não tivemos todo o tempo do mundo para fazer as antevisões, mas sigam-nos em falsoplano.pt. Nós temos sempre artigos para as grandes provas e tanto para todas estas que falámos do pavé, como sobretudo para a Volta a Flandres, haverá análise extensa por escrita por parte do Falso Plano. Por isso, convido-vos mais uma vez a passarem por lá, falsoplano.pt, no Twitter, no Instagram. Muito obrigado. Até à próxima. Um abraço.